E que, inclusive, não é só Ramon Dias que foi embora, se bobear já, Augusto Melo vai embora, hein? Hoje o Dorival chegou. Meu amigo. Deu a primeira coletiva. Vamos falar de Corinthians, então, vai? E o Augusto Melo, pela primeira vez, obviamente, porque foi a primeira vez que ele é presidente do Corinthians, o Core reprovou as contas. É a primeira conta, né? Não pela primeira vez. Endividamento superior a 800 milhões de reais no período do mandato, que é um ano. A gente tem que pontuar que desse endividamento, 300 milhões dos 800 são referentes a juros de dívidas passadas, mas ainda assim é um endividamento muito superior ao que o Corinthians projetava. Vamos lá. Quando você tem uma dívida desse tamanho, você que é endividado, você sabe. Quando você para de pagar, a sua dívida, ela vai com juros compostos... É um foguete, né? Não, ela vira um negócio absurdo. Então é assim, se o Corinthians ou qualquer clube de futebol tiver uma receita de 1 bilhão, igual tem Corinthians, igual tem Palmeiras, enfim, mas não destinar esse dinheiro a pagar as dívidas, elas vão subir. Ponto. Então, estando claro nesse ponto, é o seguinte, a impressão que parece é que os times de futebol, as dívidas crescem porque independente da quantidade de receita, eles seguem... Sabe aquele cara que tá endividado, mas ele segue com casa na praia, ele segue com jet ski, ele segue comprando... É mais ou menos isso o clube de futebol hoje. O cara tá endividado, mas ele segue lá, ele traz um jogador caro. E não é só Corinthians, não. É São Paulo paga a multa que de tá evoluindo, enfim. Não é só Corinthians. Então, quando se fala de aumento de dívida, a gente tem que botar esse ponto que realmente... É claro, você não tem... Se você não tá pagando a dívida, ela cresce. A dívida é do Augusto Melo? Inteira? Não. Mas ele chegou com a proposta de diminuir essa dívida, de parar com gastos, e aí vem cartão corporativo, e aí eu faço uma pergunta aqui, que a gente pode falar muito sobre isso, e ficou politizado o Corinthians mesmo. Porque tem gente que fala que não vai ter golpe e tem gente que quer que ele saia. Vamos fazer uma pergunta aqui, gente? A informação que foi dada por Luiz Fabiani, com essas palavras, é de que a queda, o impeachment... É iminente. Mas vamos fazer um exercício aqui? Por conta da investigação, que ainda não tem o resultado do caso Weisbet. Se foi uma gestão temerária, se é uma gestão temerária ou não, é estranho, né? É esquisito como em... Quantos anos? Foi 12 anos? 3, 6, 9... Acho que são 12 anos da chapa Renovação e Transparência. 16. É mais, é verdade. São 16 anos. É esquisito como em 16 anos, com aumento de dívida... escândalo de fornecedor não sendo pago. Nunca teve uma conta reprovada, né? Ou entendo, mas não compra esse barulho. Ok, porque ponto. Mas por isso que eu falo que a gente tem que fazer pergunta. Curioso, né? Como uma conta aparece e depois... Enfim, eu não queria falar o que eu vou falar agora, mas é assim, parece que no futebol hoje, quem tem mais habilidade de esconder, se é que vocês me entendem, eu não tô fazendo nenhuma acusação aqui, mas parece que quem tem habilidade de esconder vai passando, né? Quem consegue esconder vai indo. Agora, os dirigentes, em grande sua maioria aqui, a gente não julga a capacidade de um dirigente de ser bom gestor, e aí eu vou colocar aqui, sei lá, Fortaleza, enfim, times que estão fazendo boas gestões. A gente, muitas vezes, fica imaginando como é que os caras escondem isso. Porque o Augusto Melo, não tô passando pano pra ele de jeito nenhum, se ele entrou e ele tá fazendo errado, o cara tem que cair, acabou. Se é uma gestão temerária, tem que cair, ponto. Mas a gente tem que ficar atento. Por que que conselho aprovou conta anteriormente? Por que que antigamente nada disso acontecia? Enfim, dito isso, reforço aqui. Se ele tiver numa gestão temerária, se for comprovado o caso de porque os valores são absurdos, Matéria. Mas são absurdos, e mesmo com o desconto dos 300 milhões de juros, ainda é um endividamento muito alto, cara. Sim, mas são absurdos porque, assim, uma coisa é você incidir juro composto em 100 milhões, a outra é você incidir juro composto em 1,5 bilhão. Você entende? Entendo, então, mas... Não tô passando pano de novo. Se você mas não foi uma gestão de contenção de gastos. De jeito nenhum. Entendeu? Esse é o ponto. Eu acho só que vocês estão misturando dois assuntos, o impeachment e as contas. Mas uma coisa tá ligada na outra. Mais ou menos. Pode, por quê? Porque ele pode cair pela gestão temerária. Sim, mas o que é gestão temerária? Ok, mas vale sempre ressaltar aqui. Não é porque você aumentou a dívida que você pode sofrer o impeachment. Isso não justifica, nunca justificou, sim. Porque a dívida sempre aumentou. O CORE também é um órgão político, mesmo que legislador dentro do Corinthians, certo? Sim. Há uma eleição para que aquelas pessoas cheguem lá e isso, elas são votadas
E dentro disso também há um movimento político. Então, assim, o PDV falou uma frase aqui que é perfeita. A incompetência do dirigente não justifica um impeachment. Então, um possível impeachment do Augusto Melo tem a ver com um desvio de dinheiro que tem a ver com uma investigação da Polícia Federal. Mas a incompetência pode justificar também. Tem 2 pedidos, entendeu? O que a gente tá... Então, mas esse é o ponto número 1. E aí a gente pode falar do aumento de contas e se o aumento desse número catastrófico, de fato, aí sim o que o Bruno falou. Ou o que você falou, da gente ponderar aqui por que nas outras não houve essa acusação, se a dívida também cresceu. Mas no final cai tudo no colo do Augusto, eu entendi o que você tá falando. A gente não pode misturar as coisas, porque, por exemplo, vamos supor... Não dá pra passar pano pra gestão do Augusto, exato, apesar de entender esse processo. Caso vai de bet, Augusto Melo é inocente, ponto. É uma coisa, tá? Caso número 2, aumento de gasto no cartão corporativo, enfim, negligência para pagamento de dívida, esquema com jogador, enfim, tô colocando aqui. Aí é outro processo. Isso. Aí a gente pode avaliar. Mas no final do dia, cai tudo no colo do Augusto. Claro que sim. Porque quando o Augusto Melo começou, gente, foi um ano, foram 2 meses de jogador que estava fechado, não estava mais fechado, de Lucas Veríssimo que veio, mas é a volta dos que não foram, de jogador que era vendido e depois não era vendido, de Mateuzinho que vinha emprestado e depois foi comprado, de Hugo Souza. Então é assim, gente, de Pedro Raul. Não dá pra gente, enquanto não sair o inquérito, a conclusão, enfim, a gente tem que ter muita calma, mas indícios apontam e a gente tem que ver evidências, não são... literalmente fatos, mas a gente tem que analisar algumas evidências que podem virar fatos e falar, gente, não é possível. Mas o Dorival chegou, cara.